Salve pessoas, tudo certo? Aqui é o Gustavo Caverzan do Álvaro de Carla e hoje trago o disco It a Peace do The Allman Brothers Band, disco lançado em 1972 que traz uma configuração meio que diferente por se tratar de um álbum duplo, que mescla tanto registros ao vivo da banda quanto gravações realizadas em estúdio. Então, aqui estamos diante do quarto álbum da banda, que foi antecedido pelos clássicos The Allman Brothers Band, que foi o primeiro disco da banda, lançado em 1969, seguido pelo Idlewild South, de 1970, um disco muito bom, e no final do primeiro semestre de 1971, a banda lançou um descasso ao vivo que impressionou bastante o cenário musical da época. Então, com o álbum At Fillmore East, ao vivo, a banda apresentou como registro fonográfico uma fotografia artística muito forte e muito feliz do que eles viviam ali naquele momento. Ou seja, apresentando um grupo com integrantes extremamente musicais, talentosos, ali intensamente entrosados entre eles, apresentando com isso uma linguagem estilística super convincente no campo do rock, blues, folk, enfim. Com o disco At Fillmore East, o ao vivo, ao meu ver, a banda deu um salto profissional muito importante para se posicionar melhor naquela prateleira artística competente às grandes bandas. Então veja bem, foi nesse clima super positivo que a banda imediatamente inicia ali em setembro de 1971 as primeiras gravações das músicas que vieram a compor parte do repertório deste disco, o It a Peace. Então olha só, foi correspondendo a essa fase de grande entusiasmo criativo que em mais ou menos 15 a 20 dias o grupo já tinha conseguido avançar bastante nos trabalhos de gravação das músicas aqui do disco. Porém, como sabemos, foi no meio do processo de produção deste disco que aconteceu aquele terrível episódio do acidente de moto sofrido pelo guitarrista Duane Allman, que o levou a óbito no final de outubro do ano de 1971. Pois bem, com a morte do Duane Allman, os integrantes da banda, num processo traumático inevitável de assimilação da perda e envoltos num clima de luto extremamente pesado, doloroso, decidiram entre eles ali, cada um na sua, se recolher e com isso, entre eles propuseram de dar um tempo da banda por alguns meses, dar um tempo das gravações aqui do disco, enfim. Porém, acontece que em poucos dias a banda decide a voltar para o estúdio. Então os integrantes ali começaram a sentir a necessidade de ficarem próximos entre eles e com uma força artística de superação impressionante, os músicos e produtores retomaram as gravações do It a Peace, conseguindo concluir o álbum ainda naquele ano de 1971. Este álbum, conforme conversamos um pouco, ele se apresenta com uma peculiaridade muito especial dentro da discografia da banda. E sobre a estrutura do seu repertório, a gente escuta, distribuído nos lados 2 e 4 aqui do álbum, um registro ao vivo que é uma jam session instrumental excelente intitulada Mountain Jam.
e que diz respeito, né, provavelmente a um dos últimos shows que o Duane Allman fez com a banda. E na parte que compete às gravações feitas em estúdio, a gente escuta no lado 3 as músicas que ainda contaram com a atuação do Duane Allman tocando com seu companheiro de guitarra, o D.K. Betts. E por fim, o lado 1 do álbum compreende justamente o registro das composições gravadas após a morte do Duane Allman. Pois bem, agora eu quero falar um pouco a respeito deste meu exemplar especificamente, pois trata-se de um álbum, né, que saiu na primeira tiragem aqui do Brasil em 1972. Tá vendo aí, ó? É um disco que já tem, né, os seus 50 anos de rodagem, né? A gente percebe aqui, ó, as marquinhas, né, do tempo impressas, né, na capa, e também a gente vai perceber também escutando o disco, né? Mas isso eu quero conversar logo mais. Este álbum aqui eu comprei de um amigo que viveu a sua juventude na época, né? E então é um exemplar que tem aí a sua história. Tá vendo? Olha que legal essa capa interna aqui, ó. Eu acho esse desenho psicodélico sensacional. Interessante que em outras tiragens a gente vê essa imagem aqui bem colorida, né? Uma outra configuração aí de cor, mas ok. O que acontece? Esse disco já estava há muitos anos parado. Eu comprei, eu nem sabia como ele estava, né? Eu falei, não, beleza, eu vou levar, vou lavar e vou ver, depois eu vejo como que ele tá. Então eu providenciei, limpei, né, bonitinho, providenciei as capas, né? Eu até evito ficar manuseando muito este disco em função, né, das condições da capa dele. As mídias não, eu escuto direto. Quando eu tenho vontade, eu pego, escuto numa boa. Então é sobre a sonoridade geral desses meus discos que eu quero comentar um pouco, pois trata-se de mídias, né, que resistiram aí a vários efeitos da história até chegarem aqui em minhas mãos. E como consequência, a gente tem aqui discos antigos, né, que soam como tal, temperados com certas nuances, né, de chiadinhos e estalados pontuais que a gente escuta ao longo da audição, né, e vai formando aí um molho sonoro, né, um charme, né, bem peculiar, né, próprio desses discos, né, mais antigos. Enfim, e somado a isso, no lado 3, né, o disco apresenta duas pequenas avarias que provocam o pulo da agulha. Então na faixa On Your Way Out, a gente escuta em certo momento um trechinho da música pulando, né? Bem como também na faixa Blue Sky. Então agora eu quero mostrar de perto para vocês esses dois pontos que estão provocando esse efeito de pulo na música e fazer também um pequeno comentário sobre eles. Vamos escutar o momento em que a agulha pula num pequeno trecho da música On Your Way Out. Bem, a imagem que estamos vendo agora, né, ampliada da superfície do disco, diz respeito ao trecho avariado. Reparem que há um ponto, né, um buraquinho minúsculo que destruiu ali, ó, uma série de trilhas do vinil. Então, quando a agulha do toca-discos passa por esse trecho, né, ela perde a referência da trilha, desviando a sua trajetória para uma trilha mais à frente, reproduzindo aquele efeito do pulo que escutamos. E até onde eu consigo especular sobre o que aconteceu aí, acredito, né, que tenha sido o efeito de alguma coisa do tipo traça ou ação de fungo que corroeu esse ponto que estamos vendo.
Agora vamos escutar como soa o trecho pulando na música Blue Sky. Agora estamos diante de um clássico caso de arranhado que destruiu uma pequena parte da parede que separa as trilhas do vinil. Então, como estou simulando aqui com a pontinha de uma agulha, quando estamos escutando de fato essa música ali no equipamento de som, a agulha do toca-discos vai fazer, ao passar por aqui, esse mesmo movimento, saindo de uma trilha para outra, seguindo esse novo caminho que foi posto pela força de destruição do arranhado. Por isso que percebemos a música pulando através de um súbito efeito de escorregão, né, da agulha do toca-discos. Então, minhas amigas, amigos, é o seguinte: infelizmente, como mostrei, não é possível, ao meu ver, fazer uma restauração nesses trechos que estão pulando. Entretanto, em decorrência de uma série de circunstâncias que envolvem toda a história em torno de um álbum, de um exemplar raro e antigo, conforme conversamos um pouco aqui, todas essas marcas do tempo sobre o vinil, como certos estalinhos com suas frequências casuais, como alguns pulos que se apresentam em determinados trechos, enfim, tudo isso dentro de uma experiência estética na relação com um disco como este aqui, se ressignifica na construção de uma aura, de um corpo sonoro que se mistura com uma série de informações valiosas que vão ecoar magicamente pelo imaginário quando a gente coloca, né, o disco para tocar. Então, aquilo que poderíamos chamar, né, em certos casos, de imperfeições sonoras expostas pela reprodução de uma mídia comprometida, se torna aqui um charme muito particular que a gente aprende a valorizar e a compreender. Pois bem, essa foi a nossa conversa do vídeo. Espero que tenham curtido o conteúdo. E se você é um colecionador, uma colecionadora, aprecia discos de vinil, peço por gentileza que você se inscreva aqui no nosso canal e, quando puder, dê uma conferida nos demais vídeos já postados aqui no canal. Beleza? Muito obrigado, forte abraço e até a próxima!